amada da Rede Pedagógica, são 19 horas. Começa agora a abertura oficial da nossa formação pedagógica periódica que você só faz aqui na Rede Pedagógica, Semana Rede Pedagógica, em sua 16ª edição, onde nós estamos trazendo a discussão a temática da relação entre a escola e a família, entre a família e a escola, uma relação fundamental para o desenvolvimento do indivíduo na sociedade e que precisa de fato ser aperfeiçoada, porque é uma relação que está estremecida, principalmente nos últimos anos. Essa formação é 100% gratuita, pode confiar, pode acreditar. E você realiza a sua inscrição no site da Rede Pedagógica. É muito fácil decorar o site da Rede Pedagógica, redepedagógica.com.br. Você faz a sua inscrição gratuita, você participa de uma formação completa gratuitamente e ao final você emite o seu certificado de 120 horas sem pagar nenhum valor, sem pagar nenhuma taxa. É a maior formação pedagógica da internet, do Brasil e do planeta. Dezenas de milhares de professores participam de cada edição da Semana Rede Pedagógica. E pela Semana Rede Pedagógica já passaram mais de 500 mil de educadores. É isso mesmo, mais de 500 mil de educadores já participou da Semana Rede Pedagógica e está fazendo a diferença em suas comunidades escolares. Nas semanas anteriores, nós trabalhamos com outras temáticas. A cada semana, a Rede Pedagógica, uma temática diferente para você. E você já pode, inclusive, pensar e sugerir a temática para a nossa próxima edição, 17ª Semana Rede Pedagógica, que acontecerá no segundo semestre de 2024, no mês de agosto. Manda sua sugestão por direct, coloca aqui nos comentários da live, manda por e-mail ou por WhatsApp ou comente aqui nas publicações do Instagram relacionadas à nossa formação pedagógica. A Semana Rede Pedagógica, ela é feita por todos nós, afinal de contas somos uma comunidade de aprendizagem em rede. Pessoal, hoje é a abertura oficial, dia 21 de janeiro de 2024. Mas ontem nós tivemos um momento aqui, né? Uma préviazinha do que seria a Semana Rede Pedagógica, uma pré-abertura com a participação do professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, uma experiência bem sucedida de aprendizagem que é referência bibliográfica para todo mundo que trabalha com educação. A live de ontem com o professor José Pacheco está gravada, disponível no YouTube da Rede Pedagógica e também já foi lançada lá na plataforma, que é onde você encontra a trilha de aprendizagem completa para participar dessa formação. Lá na plataforma você também encontra materiais complementares para leitura, atividades interativas e outros referenciais para que você possa desenvolver esse ano na sua escola um projeto de integração com as famílias. Seja você professor, coordenador, diretor, profissional do apoio, seja você apenas família, gente, principalmente família, né? Aqui na Rede Pedagógica também participam muitos pais e mães e responsáveis que se importam e que se interessam pelo acompanhamento escolar de seus filhos, de seus tutelados. Pessoal, gente, é muito importante a participação da família, mas não apenas isso. E é o que a gente vai conversar aqui na Semana Rede Pedagógica. Hoje, na abertura oficial, nós traremos quem?
o doutor Lino de Macedo. É isso mesmo, não tinha como ser diferente, gente. O Lino de Macedo é doutor em psicologia. Ele é especialista em desenvolvimento infantil. É estudioso da obra de Jean Piaget. E a gente vai conversar a respeito da relação escola e família e as implicações que essa relação tem no desenvolvimento infantil. Lembrando que quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, aqui a gente não está falando só dos bebês, tá? Então essa live é para você, professor do infantil, do fundamental, do médio. Por quê, gente? Porque a educação e o desenvolvimento do indivíduo é um processo. Então não termina ali na primeira infância, né? É por isso que todo educador precisa compreender a infância. Combinado? Quero que vocês recebam aqui com muito carinho nessa live professor Lino de Macedo, que eu já Olá, Raquel, tudo bem? Eliane, P. Fernandes, que bom que vocês estão aqui, gente, que estão ao vivo, né? Prestigiando aqui a presença do professor Lino de Macedo. Essa live fica gravada para vocês na plataforma, mas participar ao vivo é muito melhor. Boa noite, professor Lino. Boa noite, Érica. Boa noite. Então, boa noite a você e a todos que estão aqui conosco, a todos os que nos verão em outras oportunidades, né, em outro momento. E é um gosto estar aqui com vocês novamente e discutindo com você e com o Edivaldo esse tema tão importante. E com os colegas que estão aí presentes conosco, né, e que vão colocar suas questões, seus comentários, compartilhar suas dúvidas, suas experiências através do chat, né? E maravilha. Esse tema, né, como todos os outros, surgiu a partir das observações e sugestões da nossa própria comunidade. Ou seja, a nossa comunidade está sentindo que precisa falar e aprender mais sobre a relação entre a família e a escola. Quando a gente entrou em contato com você, Lino, e lhe apresentou esse tema, eu gostaria de saber o que é que você pensou. Você que participa sempre aqui das semanas e que sempre faz uma análise crítica das temáticas que são selecionadas. Então, qual foi a sua impressão quando você soube? Então, olha, eu vi isso como um grande desafio, porque é o seguinte, na psicologia do desenvolvimento, nós temos duas abordagens complementares. Uma delas é pensar a perspectiva da criança e do seu desenvolvimento. Os seus recursos afetivos, cognitivos, emocionais, a sua relação com as outras crianças, com os adultos, enfim, pensar o desenvolvimento na perspectiva da criança. Outra abordagem complementar e fundamental é pensar o que os adultos fazem. Quando eu chamo de adulto, eu estou falando dos pais, os educadores, os juízes, os promotores, né? Os líderes que pensam o melhor para a sociedade, o melhor para as crianças, o melhor para o mundo, né? Então, essa segunda abordagem é o que os adultos fazem, estão fazendo ou não estão fazendo em favor do desenvolvimento da criança. Então, são duas abordagens complementares. No caso do Piaget, é interessante no caso do Piaget, porque ele pensa o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da matemática, da física, etc., das ciências, de um modo geral, mas na perspectiva da criança em desenvolvimento, no que diz respeito a esse aspecto. Ele tem também toda uma parte em que ele discute epistemologia e tal. Mas o Piaget, por exemplo, não pensa, por exemplo, família, né? A função materna, a função paterna, o que os pais podem fazer em favor das crianças e tal, não é um tema da teoria de Piaget. Então, para mim, foi um grande desafio, não é, recorrer aos autores e aos textos
que pensam né, como que a família, como que os adultos, né, porque é uma relação assimétrica. Né? O adulto ele tem função de cuidado, de educação, de proteção, né? De gestão mesmo da vida da criança, sobretudo a criança pequena ou a criança que tem limitações, etc. Então, foi um grande desafio. E eu gosto de desafio, porque o professor aprende, né? O professor estuda, o professor tem que se interessar por aquilo que faz parte da sua disciplina, né? E, no meu caso, família, escola, são duas instituições cujos adultos que pertencem a ela são responsáveis pelo melhor para as crianças. Então, foi um grande desafio, eu gostei muito, e como os colegas poderão ver aí nos vídeos e na nossa conversa, espero, eu pensei em vários recortes de reflexão que eu acho que podem ser interessantes assim para a gente pensar essa questão, né? Como família e como a escola podem, né, oferecer o melhor de si mesmas, né, como instituições e como os profissionais e como adultos para as crianças e jovens do nosso Brasil, né? Então eu espero que a gente possa aí ter falado e conversar coisas que sejam de valor para os colegas que estão aí conosco, né? Que são muitos, pelo que você está falando, né? Excelente, são muitos sim. Dezenas de milhares de educadores já se inscreveram, né? Tem o pessoal que está com a gente na live aqui e quem vai assistir depois também a gravação. Pessoal, a Semana Rede Pedagógica está só começando. Se você está curtindo essa experiência de aprendizagem em rede, chame seus amigos para participar. Clica no aviãozinho que está aí na tela do seu celular e compartilhe essa live, essa transmissão ao vivo com todos os seus contatos. Coloca o link da inscrição da nossa formação lá no grupo de WhatsApp da sua escola. Muitas escolas, no final de janeiro, início de fevereiro, preparam suas próprias semanas pedagógicas, né? De atualização, semanas pedagógicas. Mas você pode participar também aqui conosco, junto com a sua escola. Chama todo mundo para participar dessa discussão, que certamente vai ser muito positiva para o nosso ano de 2024. Lino, desde ontem estamos conversando sobre isso, né? Participou aqui conosco o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. Ele que tem uma visão assim bastante comunitária da educação, uma visão integrada que ultrapassa os muros da escola, ultrapassa essa visão que nós temos de sala de aula. Antes de entrarmos ao vivo, a gente até se falou que a relação escola e família está muito estremecida. A minha expectativa, Lina, era que depois do período da pandemia, escola e família estivessem mais unidas do que nunca, o que infelizmente não aconteceu. Em se tratando do desenvolvimento infantil, você acredita que existe uma discrepância do conceito que a escola e que a família têm em relação à infância? Então, tem. Vamos pensar, inclusive, nos nomes, né? A família, para a família, a criança é filho ou filha. Filho adotivo, filho natural, filho biológico, filho... Não importa a sua condição. Para a escola, a criança ou o jovem é aluno ou aluna. Então, veja você. Então, já há uma diferença de imagem, né? Quer dizer, quando eu digo aluno, no que você pensa? Você pensa no ambiente da escola, crianças aprendendo, crianças convivendo na mesma instituição, as regras da convivência escolar, os conflitos entre as crianças, etc., a problemática da disciplina em sala de aula, os problemas de aprendizagem, os recursos de ensino, a avaliação. Então, você pensa em todo um repertório que é muito próprio da escola, né? E você pensa no aluno, no estudante, no discípulo. Aí você pode usar esses termos que são
sinônimos. Eles têm diferenças, mas eles têm uma equivalência, uma proximidade. Aluno, estudante, discípulo, né? Se você pensa na família, né, o pai nunca fala o filho de aluno ou estudante. Ele fala o filho de filho ou filha. Meu filho, minha filha, né? Então, já o próprio nome identifica funções diferentes. Inclusive, né, eu até espero estar desatualizado ou enganado, mas tem mães, por exemplo, que têm ciúmes da professora. Ó, eu vou entregar meu filho para essa mulher que não é mãe dele, e meu filho que vai misturar com todas as outras crianças. Será que ele vai ser bem cuidado? Não vai ser bem cuidado? Será que ele vai ser... Enfim, tem todo um conjunto de preocupações legítimas que as mães, os pais fazem com relação a entregar, vamos dizer assim, o filho para uma professora, para uma escola, para pessoas que nem sempre eles conhecem bem. E a relação, mesmo que a pandemia tenha estreitado a relação escola-família, na verdade, o que você teve foi uma substituição. Tarefas que antes a escola cumpria, pediu para a família cumprir, porque ela não, ou seja, aumentou a lição de casa, aumentou as tarefas docentes, vamos dizer assim, dos pais e das mães. E então houve uma substituição mais do que uma integração. Então, com o retorno da vida, digamos, normal, pós-pandemia, e nem sempre, né, os pais podem... Né, é difícil você ter numa escola uma comunidade de pais. Ou essa comunidade funciona, às vezes, precariamente, às vezes funciona com pouca regularidade. Enfim, é muito interessante, porque até nós vamos, num dos vídeos, a gente trabalhou a ideia de sistema, né? E como pensar a família como um subsistema da escola. E como pensar a escola como um subsistema da família. Excelente. Se você vê a família como um todo, um subsistema dela é a escola das crianças. Se você vê a escola como um todo, um subsistema dela é a família dos seus alunos. A cultura deles, os recursos que eles têm em casa, as dificuldades, né? O modo como essa família funciona ou não funciona, outros irmãos, questões que a criança está vivendo em casa que, eventualmente, afetam o seu comportamento ou a sua vida escolar. Enfim, né? Porque são dois ambientes extremamente sofisticados, exigentes, com demandas complementares, mas muito próprias, né? A função do pai e da mãe é diferente da função do professor, do gestor, do coordenador pedagógico. Então, o ideal seria uma complementaridade, né? uma conjunção de esforços. A gente está falando da escola, da família, mas o Pacheco tem razão. A gente tem que ter uma visão comunitária, né? A cidade, né? A sociedade deve se preocupar com o melhor para todas as crianças e jovens, né? Mas, de fato, é uma relação, às vezes, de ciúmes, de competição, às vezes de inveja. É claro que muitas vezes também de cooperação, de gratidão, de companheirismo, não é? De conjunção de esforços, de compartilhar o enfrentamento de problemas que eventualmente estão vivendo. Enfim, então a gente tem todas as combinações aí, né, Érica? Mas muitas vezes as relações são estremecidas, sim. É verdade. Olha, o Lino está dizendo uma coisa muito interessante, né? A concepção de infância é diferente já a partir do momento que a gente denomina aquele indivíduo, né? Que é o que está no centro do processo. É o filho ou é o aluno? E, Lino, eu achei muito legal você falar isso, porque se a gente fizer um desdobramento na escola, a gente ainda consegue identificar uma outra conceituação para esse aluno, que é o de cliente. A gente tem escolas públicas e temos escolas particulares. Aqui na rede pedagógica, temos professores que atuam nessas duas
nesses dois tipos de instituição, as públicas e as particulares. Quando o aluno ele é nosso cliente, quando a família é cliente, a exigência parece que fica um pouco maior, não é? Muito maior, porque aí, né, na verdade, você tem um contrato de serviço, né? A família contrata um serviço, o mesmo vale para o Estado também, na verdade, né? Só que no caso do Estado, ela não paga, ela paga através de impostos, através de outras formas. Mas você tem, na verdade, a contratação de um serviço exigente, né? Você vê, hoje, esse duplo compromisso da escola, né? Desenvolvimento socioemocional, regras, costumes, gestão de conflitos entre pessoas, aprender a trabalhar com um colega, aprender a conviver num contexto de diversidade de religião, de pensamento, de culturas, de formas de agir, de pensar. Isso é muito sofisticado. E, por outro lado, né, a problemática da aprendizagem. Né? Você sabe, hoje, cada vez mais, aprender e aprender coisas que são valiosas no século XXI, por exemplo, a problemática da cultura digital, do trabalhar cooperativamente, do pensamento crítico, o trabalhar utilizando metodologias ativas, aprender a ter uma autonomia no modo de estudar, de aprender, de conviver com os colegas, né? De se proteger, né? Frente aos muitos perigos e problemas que você enfrenta hoje é muito fácil você, né? Por exemplo, a proteção online, você saber gerir, né, esses recursos de comunicação, enfim. Então, você contrata um serviço que faz demandas ao contratado muito grande. Você vê, tudo que envolve dinheiro, legitimamente precisa ser avaliado. Ou seja, você sabe, no Brasil, e eu acho que no mundo, saúde e educação são os dois setores em que o Estado mais investe, né? E na casa também. Eu diria, saúde, educação e alimentação são três áreas no nosso que a família doméstico é o que a gente gasta mais, né? É o que a gente gasta mais. Então, a pergunta que vem está valendo a pena, né? Esse dinheiro, esse tempo, essa expectativa, né? Por isso que, muitas vezes, as relações são tensas, são relações de expectativas, às vezes exageradas, porque o que eu gostaria, né, o que eu defendo, é que escola e família se juntem, né, cooperem, colaborem em favor do melhor para as crianças, sejam elas filhos ou alunos, né? Eu estava até me lembrando, enquanto você estava falando, Érica, é interessante que na escola não se fala, sobretudo na educação infantil. Muitas vezes as crianças chamam as professoras de tia, né? E não de mãe, nunca de mãe, mas tia. Tanto assim, até tem um livro famoso, né? Professora sim, tia não, né? Criticando essa confusão de papéis mesmo, sim, que muitas vezes se faz, né? Sobre qual é a função da professora, da educadora, qual é a função da família, no caso aí da tia, né? Verdade. A professora não é tia. Alguns professores se queixam, né, que isso desmerece a formação, a qualificação profissional deles e etc. Enquanto outros enaltecem e dizem, né, que o aspecto da afetividade, na verdade, faz com que o trabalho deles seja ainda mais importante. E Érico, você me fez lembrar uma coisa, uma distinção muito interessante. Professor, diretor, coordenador pedagógico são profissões que a rede pedagógica, inclusive, favorece muito do ponto de vista da formação continuada. São profissões sofisticadas que demandam, né, uma formação qualificada, continuada, atualizada, crítica.
E pai e mãe não é profissão, né? É muito interessante. Por outro lado, a gente tem que aprender a ser pai e mãe, né? Porque isso não nasce, né? Você não é espontâneo, não é porque Verdade. você pôs um filho no mundo que você está qualificado como pai, como mãe. Nós vamos conversar sobre isso, né? Os desafios de ser um pai, os estilos parentais, né? Os estilos de você se relacionar com os filhos, né? Como que as relações entre os adultos afetam as crianças. Ou seja, não é profissão, mas ela exige hoje, pela sua complexidade, né? Ela exige hoje cursos, formação, discussão, apoio, suportes. E muitos pais buscam ajuda, inclusive terapêutica, etc. Uhum. Outros não podem ou não sabem fazer isso. Eu até no final aí do vídeo eu proponho uma prática que, quem sabe, a gente possa falar sobre ela, que eu acho que ajuda nessa reflexão, vamos dizer assim, né? O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, né? Que experiências que eu tive como filho ou que eu tive como pai que me marcaram, me perturbaram emocionalmente, deixaram marcas, me fizeram sentir ou satisfeito, ou culpado, ou triste, coisas que de repente eu não faria mais, ou eu faria diferente, ou eu faria melhor, ou eu faria de outro jeito. É claro que isso vale também para professor, né? Mas o que eu queria marcar aqui é interessante, porque o fato de pai e mãe não serem profissões não significa que a gente não deva ler sobre isso, qualificar-se sobre isso, refletir sobre isso, porque não basta ter filho para dizer não, eu sou pai, pronto, estou preparado. Não é bem assim. É muito difícil ser pai, muito difícil ser mãe e muito precioso, né? Porque feliz de quem pode ter ou pôde ter um pai amoroso, né? Presente, um pai ou uma mãe, né? Que punham limites, que explicavam, que davam uma segunda chance, que eram receptivos, que observavam as diferenças entre os filhos, porque cada filho é diferente do outro, tem uma sensibilidade diferente, vê as mesmas coisas segundo formas diferentes, ou né, formas cognitivas, afetivas, sociais, assimila diferencialmente as coisas. Então, é muito sofisticado, na verdade, você... E todos nós queremos ser bons pais, boas mães, nos limites dos nossos recursos, né? Todos nós. A pessoa mais complicada, mais perturbada, quer ser um bom pai. Eu pelo menos, tenho esse pensamento. Da mesma forma que todos nós queremos ser bons professores, né? A ambição de um professor é que os seus alunos aprendam, que eles obtenham o melhor para si no contexto da escola, né? É verdade. Você disse uma coisa muito interessante, né? O nosso desejo é acertar sempre. Eu também penso assim, acredito no lado bom, né, do ser É, humano. Mas realmente não é fácil. Como você mesmo disse, né? Ser pai e mãe nos dias de hoje é um desafio. Ser professor nos dias de hoje é um desafio. E são duas questões, gente, completamente diferentes. Eu vi um comentário aqui dizendo que os pais deveriam fazer um curso de pedagogia. Olha, não sei, não tenho não. certeza. Porque, gente, eu sou pedagoga e sou mãe. E às vezes a minha pedagogia, que funciona em sala de aula, não funciona em casa. Então, são Ótimo comentário. universos bem distintos, né? E a gente acaba aprendendo no caminho. A gente não tem como se formar pai e mãe antes de sê-lo, né? Porque, como disse o Lino, é só na prática mesmo que a gente vê como que a coisa funciona. A escola, Lino, historicamente, é uma instituição que sempre foi muito discutida, defendida, mas também atacada, né? Sim. É uma instituição que muitas pessoas, até, inclusive é um movimento recente,
né, discutem se ela realmente precisa existir, né? Se essa educação acadêmica não poderia acontecer de uma outra maneira, como, por exemplo, dentro de casa, junto às famílias. Então, nós temos aí fortes adeptos, por exemplo, atualmente ao homeschooling, justamente porque esse grupo em específico sente que a escola não corresponde às suas expectativas de formação. Então, por um lado, nós temos professores sobrecarregados e, do outro lado, famílias insatisfeitas. No grupo das famílias, nós temos aquelas que, de fato, não têm condição de opinar, ou porque não se envolvem, ou porque não possuem conhecimento bastante, não buscam essa formação que você disse, né? Que pai e mãe também pode ler, pode estudar. Mas, de outro lado, nós temos famílias que estão investindo pesado em leitura, em cursos, eles querem compreender o desenvolvimento do ser humano, estudam psicologia, estudam comportamento, são adeptos, por exemplo, da educação positiva dentro de casa. E quando eles se especializam e querem participar da vida escolar dos filhos, nem sempre eles encontram espaço na escola para isso. Eu vi um outro comentário aqui que eu quero compartilhar com você. Teve uma pessoa que escreveu assim, em um dos posts da rede pedagógica: a família tem que participar mesmo, mas avisa para a família que é para eles participarem lá na casa deles, acompanhando as tarefas escolares. O professor não tem tempo de atender a família na escola. E então, aí? aí você fez vários comentários que vale a pena pensar sobre eles, né? O primeiro é o seguinte, né? A gente tem que pensar na função social da escola, né? A função social da escola é transmitir, é cultivar, e eu até vou usar uma palavra forte, é impor nas crianças a cultura erudita. O que quer dizer cultura erudita? É o ler, escrever, é o conhecimento científico, é o acreditar na verdade no sentido da ciência, é respeitar a diversidade de pontos de vista, é saber argumentar, saber comunicar, saber se proteger, etc. Então, é a cultura erudita. É uma cultura universitária, né? Não por acaso os professores são obrigados a terem cursos superior e têm uma formação sofisticada, etc, etc. Ora, a cultura erudita, por exemplo, 80% dos brasileiros, eu espero até estar enganado, exagerando nessa proporção, são de cultura popular. Eles, então, você tem... Esse é um problema, sabe? Você tem um choque de cultura, né? Você tem uma escola comprometida com o cultivar a cultura erudita, o conhecimento científico, discussões elaboradas, a argumentação, o compromisso com a verdade, com a pesquisa, com resolução de problemas, com a argumentação, e pessoas que estão muito influenciadas por... A cultura popular tem a sua sabedoria, né? Por exemplo, você quer coisa mais maravilhosa do que a sabedoria, por exemplo, da música, da dança, da culinária, das religiões, dessas formas das pessoas cuidarem da sua vida, tanto fisicamente quanto simbolicamente. Então, não é que... Só que na escola se cultiva a cultura erudita. Então, quando você recebe alunos que vêm de uma cultura popular, de uma cultura de massa, né, sobretudo agora que nós estamos muito influenciados pela cultura de consumo, né? Então, você tem um choque cultural, né? Você tem choque, por exemplo, de culturas religiosas, de modos de comportamento. Então, nem sempre nós sabemos fazer uma gestão da diversidade cultural e, muitas vezes, a escola funciona como impositora, colonizadora de uma cultura erudita que
que não combina, que não conversa, que não, né, que não leva em conta a sabedoria e as especificidades da cultura popular, que é uma cultura antiga, sofisticada, complexa, mas diferente da cultura erudita. Né? Agora, por isso que eu, por exemplo, sou contra o homeschooling. Eu acho que isso é uma grande ilusão, uma grande confusão, porque o uma casa pode ser uma casa maravilhosa, amorosa, protetiva, que educa as crianças no melhor sentido dos termos, que qualifica as crianças para serem pessoas responsáveis, obedientes às regras sociais, com limites, etc. Isso é de cultura popular. Não tem. Eu posso ser uma pessoa analfabeta e um cidadão qualificado. Agora, na escola isso é impossível. Entende? Então, é confundir papéis. A escola. Agora, por outro lado, veja, hoje, inclusive com a cultura digital, com os recursos da internet e tal, a casa cada vez mais vai ser um recurso de aprendizagem e de complementaridade com a escola. Então, esse é um outro ponto. Então, por isso que a escola e a família precisam se integrarem, terem consciência das suas funções complementares, mas se integrarem porque boa parte do aprendizado, ou cada vez mais, boa parte do aprendizado será feita em casa, não pelos pais, necessariamente pelos pais. Os pais têm uma função de gestão da quantidade, da qualidade, etc. Mas as crianças vão aprender muito por plataformas, tal como a rede pedagógica, por exemplo, que é uma plataforma de aprendizagem. Então, na plataforma da rede pedagógica, eu posso ouvir palestras, leituras, eu posso ver quantas vezes eu quiser um vídeo, isso na minha casa, no meu espaço privado, interno. Então, agora, aprender coisas de escola em casa não significa homeschooling, nesse sentido de você tem agora o pai ou a mãe fazendo o papel de professor. Eles podem e devem, eu acho, colaborar, né? Funcionar como um bom mediador, no sentido de oferecerem recursos, condições, gerirem, né, espaço, tempo da criança dedicada às coisas da escola em casa, mas não necessariamente. Entende? Então, são duas instituições hoje fundamentais. Tem coisa, veja, a gente aprende em muitos lugares. E aprender não é só privilégio da escola, é uma necessidade da vida. A vida inteira a gente aprende. Né? Eu, por exemplo, agora estou tentando aprender a ser velho. Né? O que é ser velho? Né? Como viver como um velho? Como atualizar? Como deixar ir ou ver de outro modo coisas que foram fundamentais na minha vida. Os filhos cresceram, foram embora, os netos estão cada vez maiores, estão na universidade, têm suas vidas, o trabalho tem outra função, tem outro lugar. Então, a gente aprende com os outros. Hoje aprende muito, né, nas plataformas digitais, na internet, etc. Agora, a gente aprende na escola. Só que a escola acaba. O aprender não acaba. Né? É redimensionado. Então, agora, nós precisamos de aprender coisas. A escola ensina coisas difíceis. Ensina coisas que só um professor qualificado, uma professora qualificada, tem recursos para ensinar. O conhecimento científico, o pensamento crítico, resolução de problemas, aprender a trabalhar de uma forma cooperativa, gerir conflitos de opinião, de pensamento, de pontos de vista, etc. São coisas muito sofisticadas. E a escola é um ótimo lugar para se aprender essas coisas, botar isso na roda, corrigir, etc. Então, por isso que eu falo, a competição, o estremecimento, o ver quem pode mais do que o outro,
não são favoráveis, eu acho. É ao contrário. Eu acho que a gente tem que aprender, né, a conversar e juntar as mãos em favor do melhor para as crianças e dos jovens, né? Porque eles precisam de nós. Eles contam conosco. É verdade. Muito bem. Sem contar, né, a questão da socialização, a gente nem entrou nesse aspecto, ela seria inviabilizada, né, se a gente restringisse o espaço de convivência aos lares. E como você disse, né, a família ela pode participar de forma complementar com a escola, né? Cada um tem o seu momento de autoridade. Existem questões em que a orientação da família vai prevalecer de alguma maneira. Isso precisa estar muito bem conversado. Existem assuntos muito espinhosos nos quais a escola não quer opinar, não quer participar e acaba se distanciando da família por esse motivo, né? O Lini falou também, gente, da importância da qualificação do sujeito que vai mediar a aprendizagem. Nós não vamos encontrar em todas as famílias pessoas bem preparadas para fazê-lo, né? Pessoas que tenham estudado, que reúnam as competências para fazê-lo. Veja bem, nós que somos professores, não somos donos da verdade, enfrentamos vários desafios ao lidar com a heterogeneidade dos nossos alunos. Mesmo estando em formação constante, imagine os pais. É impossível a família acumular essa função, porque senão, de fato, a família teria que virar uma escola e os pais teriam que abdicar das suas profissões para se tornarem educadores, né, gente? Então, esse é o posicionamento da rede pedagógica também. Maravilha. Érica, enquanto você estava falando, eu pensei num conflito que pode acontecer e num sofrimento até de muitos pais e da escola também. Veja, vamos imaginar uma família que tem uma religião X e ela não tem dinheiro suficiente para pôr os seus filhos numa escola particular que tenha essa religião, que siga essa religião, professe essa religião. Sim. Ela só pode pôr seu filho numa escola pública e a escola pública não pode ter escolhas religiosas por definição, porque ela é para todos. O Estado não dá conta de ter, enfim, não é função do Estado. Então, você pode ter muitas vezes, por isso que certos grupos defendem o homeschooling, porque assim, em casa eu controlo o tipo de formação que eu quero que meus filhos tenham. Formação, entendendo formação, porque a escola, pelo menos no passado, hoje não mais, ela estava muito complementada com a formação religiosa, né? Você aprende a ler para ler o quê? Né? Pensando nos tempos antigos. Ler a Bíblia. A palavra Bíblia, inclusive, significa o livro. É verdade, né? Esse histórico da educação brasileira e do catolicismo no Brasil, né, é muito forte. Isso vale para outras religiões também. Então, muitos pais têm medo dos seus filhos perderem o vínculo religioso que eles gostariam que eles mantivessem, porque ele vai ser influenciado ou mal influenciado por uma escola que é laica, que não tem, que por compromisso não pode professar uma religião, etc. Então, eu compreendo esse temor, sabe? E outras coisas mais, né? Você tem crianças com todas as formas de pensar hoje, todos os gêneros sexuais e formas de partidos políticos, time de futebol, raça, etc. E esse combinatório, ele é bonito, mas muitos pais ficam com medo, muitas mães têm medo disso prejudicar o desenvolvimento ou gerar más influências. A gente entende essa preocupação, mas por isso que precisa conversar, precisa confiar, precisa ir acertando, vamos dizer assim, as funções sociais e a família confiar que ela tem uma influência, a família é uma referência, os pais
os pais e os professores são grandes referências para as crianças, a verdade é essa, né? Sim, sim. E também existe uma discussão muito grande. A gente sempre posta umas frases assim para reflexão aqui na rede pedagógica e a gente consegue observar o comportamento da nossa comunidade, né? Por exemplo, os professores se queixam muito de que os alunos estão mal educados. Claro que isso se relaciona mais ali aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, né? Guardadas aí as devidas proporções, acontece em todas as faixas etárias, mas os professores reclamam da falta de educação do alunado e dizem que essa educação deveria ter vindo de casa e não veio. Tem até uma frase que a gente posta aqui que é assim: escola ensina, família educa. Toda vez que a gente posta essa frase, Lino, os professores batem muitas palmas e acham que é isso mesmo, que a escola tem que ensinar e a família tem que educar. Mas será que dá para a gente separar de forma cartesiana, né, essas Não, duas não, coisas? não, Eu acho muito não. perigoso um professor pensar que a função dele é só ensinar. Sabe por quê, professor? Se a sua função for apenas ensinar, os seus dias estão contados, porque é muito fácil aprender por outros Sim, meios. A gente pode sim. substituir um professor que só sabe ensinar por um robô ou por um computador. O professor só ensina ou ele educa também, Lino? Então, olha, eu sempre gosto de dizer assim, o professor, ele é responsável pelo quaterno, ensinar, avaliar, desenvolver e aprender. Então, ensinar no sentido de que o professor transmite conhecimentos, ele transmite informações, ele qualifica os alunos através do seu magistério para aprenderem coisas. Então, o professor ensina. Por outro lado, o professor avalia. Avalia, se autoavalia, né? O que ele planejou, o que ele fez, resultou em benefício, aconteceu, não aconteceu, como melhorar, o que fazer para corrigir, etc. Então, ele se autoavalia, ele avalia os recursos de ensino que ele utiliza, os seus meios didáticos, e ele avalia os alunos, né? Você sabe, hoje nós temos as avaliações externas, as avaliações de sistema, tipo Enem, as avaliações que são feitas no Fundamental 1, no Fundamental 2, mesmo na educação infantil. Então, você tem avaliações de sistema, você tem as avaliações internas à escola, que podem ser feitas de muitas formas, né? Então, o professor avalia os alunos, né? Os alunos aprenderam o quê, aprenderam o quanto, né? Etc. O professor, veja, é outra história, né? Se eu ensinei e você não aprendeu, eu ensinei. Então, eu posso pensar de dois jeitos, pelo menos. Eu ensinei, você que não aprendeu porque você não prestou atenção, porque você tem dificuldade, porque você não quis, porque você está atrasado, enfim. Eu posso dizer isso, posso pensar isso. Agora, para mim, se eu ensino e você não aprende, e quando eu falo você, é no sentido singular e no sentido plural, porque esse é um grande sofrimento, desafio dos professores. Ele é professor de cada um e de todos ao mesmo tempo no contexto da sala de aula. Então, como é que você presta atenção em cada aluno, na especificidade de cada aluno, da sua cultura, da sua religião, da sua forma de vida, do seu aspecto, da sua sensibilidade afetiva, dos seus recursos cognitivos, etc., sociais, culturais, né? A vida os recursos da família, cada aluno, cada aluna e a classe como um todo, e a escola como um todo, né? Então, se o professor ensina e os alunos não aprendem, com todo respeito, ele não ensinou. É como assim, eu falei e você não escutou, ou eu falei X, você escutou Y, tem um ruído aí que precisa ser acertado. Então ensinar e aprender, né? O professor ensina, o aluno aprende.
Agora, eu tenho que pensar essas coisas de uma forma interdependente, como sistema, como transação, como interconexão, não como coisas separadas. O professor, eu fiz minha parte, eu dei o meu melhor. E qual foi a repercussão? Qual foi a entrega disso para cada aluno e para todos os alunos? Outra coisa, né? O professor avalia, porque em avaliando, ele pode fazer um monitoramento, uma gestão, uma tutoria, uma gestão do processo de aprendizagem e do processo de ensino, e dos recursos que ele utiliza. Foram muitos, foram poucos, suficientes, insuficientes. Por isso que a gente tem... É complicado a vida da escola. E é a tua história, né? Eu posso aprender muitas coisas e ficar no mesmo nível. Quem fala em desenvolvimento fala em mudanças de níveis, fala em mudança de estrutura. Por exemplo, eu posso aprender muitas coisas e ficar no mesmo nível. Por isso que o professor se preocupa com a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento dos níveis, visando um nível melhor. Não que o anterior era pior, ele era o melhor naquele nível. É a tua história, né? Qual é a melhor relação da criança com a escrita quando ela está na educação infantil? Não é comparável ao quando ela está na primeira e segunda série do fundamental. Não é comparável quando ela está no Fundamental 2 ou no ensino médio, ou quando ela está na universidade. Ou seja, tudo é leitura, tudo tem a ver com leitura e escrita, mas são níveis diferentes. Então, como é que você promove a emergência do superior a partir do inferior no sentido de base, de sustentação, de suporte, não de inferior no sentido de menos-valia. É claro que, por exemplo, o período sensorial motor é o mais importante de todos. Por outro lado, você não pode ficar só no nível sensorial motor, senão você não ascende ao simbólico. O pré-operatório, para uma criança de 2 a 5 anos, é o melhor período de desenvolvimento. Mas se ela fica no pré-operatório, ela não consegue aprender as coisas da escola para frente. Enfim, então, o desenvolvimento tem a ver com essas qualidades, essas estruturas que possibilitam virtualidades, possibilidades que as estruturas anteriores não têm. Elas têm outras valias, outras importâncias, né? Então, o professor, ele ensina, ele avalia, ele promove a aprendizagem das coisas da escola. E eu quero insistir nisso. A aprendizagem da convivência entre pares, aprendizagem de regras, de limites, gestão de conflitos e aprendizagem dos conteúdos curriculares, dos conteúdos disciplinares. E ele promove o desenvolvimento do aluno de tal forma que ele vai podendo galgar formas cada vez mais sofisticadas de compreensão do mundo, de crítica do mundo, de relação com as pessoas. Voltando àquilo que você falou das crianças mal educadas, né? É um paradoxo muito interessante, Érica, porque é o seguinte, né? Nós festejamos a liberdade, só que a gente quer uma liberdade com responsabilidade. Muito bem, é bom isso, é um bom casamento, liberdade com responsabilidade. Só que, por exemplo, brincadeira, né? Se você olhar no dicionário, tem mais de 20 definições de brincar. Inclusive, brincar, no seu sentido etimológico, é fazer coisa... Por exemplo, é aquele avô que o netinho está com o cabelo todo bonitinho, bem penteado, ele mexe no cabelo do neto e fica todo feliz, e o neto chora porque estragou o cabelo dele. Então, para o avô foi divertido, foi amoroso. Para o neto não foi agradável. Então, é a tua história, né? Nós queremos que as crianças tenham liberdade,
mas com limites, esquecidos de que isso é uma aprendizagem muito sofisticada, muito longa, com muitos... Como nós adultos, né? Liberdade de expressão, por exemplo. Hoje é um tema que se discute muito, né? Qual é o limite da liberdade de expressão? Porque tem gente que fala assim, não, se é liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, É verdade. e acabou. Então, não é que as crianças elas não sabem ainda regular a liberdade que a humanidade conquistou nos últimos séculos. Verdade. Às vezes a gente exige das crianças aquela educação que você disse aí, é muito sofisticada. Nós convivemos com muitos adultos que nem chegaram nesse nível de educação da convivência ainda, e a gente já quer que os alunos venham de casa com essas concepções. E tem um vídeo aí que eu gravei para esta semana, né? Que a gente fala, por exemplo, dos estilos parentais ou dos estilos de educação, né? Qual que é, por exemplo, muitas vezes nós conseguimos a disciplina, vamos dizer assim, das crianças de uma forma autoritária. Outras vezes somos permissivos, negligentes, ou temos autoridade no sentido de autoritativo, como se diz em inglês, autoritativo. Então, é muito interessante a gente pensar nessa problemática do comportamento das crianças e da forma como nós educamos ou ensinamos. Porque, para mim, ensinar é uma forma de educar, e educar é uma forma de ensinar. Os pais educam ensinando os filhos como viverem naquela família, aprenderem os costumes da casa, a religião, os valores, as formas de pensar, os rituais que são próprios daquela família. Os pais também, nesse sentido, ensinam. Tem razão. Ensinar é você pôr sinais, é você gravar, é você marcar. E educação é isso. Educação é você... As crianças nascem filhas do mundo. E a educação faz com que elas virem brasileiros e parecidos com aquela família, com sotaque, com os costumes, né? Educar é você modelar alguém que nasceu para o mundo para particularizar com a língua, os costumes, os valores, as regras de uma família, de uma sociedade, de uma cultura e de um tempo. Século XXI, por exemplo. Século XXI. Lino, a nossa live, ela tá chegando ao final. A gente tem uma limitação de tempo aqui de 60 minutos. O papo tá muito bom e realmente essa conversa me fez ver que a gente ainda tem muito assunto, muita coisa para tratar aqui na Semana Rede Pedagógica. Quero parabenizar todo mundo que está participando ao vivo. Eu vi comentários brilhantes aí na live. Gostei de ver também a interação entre vocês, tá, gente? Comentando o que os outros colegas estão comentando. Muito bom. Agora é o momento do nosso intervalo. Nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos e vamos lá no YouTube da Rede Pedagógica assistir o primeiro vídeo que o Lino gravou pra gente, tá? E depois desse vídeo a gente volta ao vivo para uma outra live de discussão onde eu quero que vocês tragam perguntas, que vocês tragam questões pra gente colocar aqui nessa mesa maravilhosa. Intervalo, vai para o canal do YouTube da Rede Pedagógica, lá você vai assistir o vídeo do professor Lino, deixa sua curtida, seu comentário e volta aqui para o Instagram. A gente recomeça às 20 horas e 25 minutos. Atenção, às 20 horas e 25 minutos a gente volta ao vivo aqui no Instagram da Rede Pedagógica. Vamos lá, Lino? Vamos. Até mais, até daqui a pouco. Até mais, obrigada. Obrigado a você. Pessoal, repetindo as inscrições antes da nossa live encerrar.
No intervalo, você vai para o YouTube da Rede Pedagógica assistir a videoaula do professor Lino de Macedo. Depois você volta, porque tem um segundo momento ao vivo e eu quero ver todos vocês de volta, hein? Ao final da programação de hoje, eu vou fazer uma live explicando como que você marca a frequência, como que você acessa o curso, como que você garante a sua certificação, combinado? Por enquanto, não se preocupe com isso. YouTube agora e depois às 20h25 ao vivo aqui no Instagram, a gente tem um encontro marcado. Até mais!